Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui no meio de amigos de há muitos anos, outros de há menos anos, mas a verdade é que o assunto de hoje, as vidas sucessivas, tem uma particularidade muito interessante. É que há sempre uma discussão, quando falamos com outras pessoas em casa, na rua, onde seja, em que há pessoas que dizem que a reencarnação não pode ser, não faz sentido nenhum. Há outros, por outro lado, acham que dentro de certos ângulos até faz sentido. E ainda há quem saiba que de facto já teve outras vidas. Não é? Não porque alguém tenha dito, mas porque se sente no seu próprio psiquismo. Então, basicamente, toda essa discussão da reencarnação existir ou não existir, das vidas sucessivas serem um facto ou não, é uma discussão completamente pueril num certo aspecto. É que quando se trata de uma lei da natureza, ela não quer saber das nossas opiniões sobre ela, se acreditamos ou não. Funciona e a gente marcha. E eis-nos aqui todos, nascidos de novo, não é? Então vamos abordar este assunto de forma muito telegráfica à luz da doutrina espírita. Então, basicamente, começando pelo princípio, o que é a reencarnação, que são as vidas sucessivas? Primeiro que tudo, não é metempsicose, não é aquela ideia de que nós fomos o gato, o cão, o boi, a galinha, não é? Não faz sentido. Os corpos espirituais são diferentes, não há compatibilidade, digamos assim, entre espécies para isso funcionar dessa maneira. Estamos a falar de vidas sucessivas na mesma espécie, certo? No caso, no Homo sapiens, não é? Então, basicamente, o que é que nós aprendemos? O que é que nos explicam os amigos espirituais? Que nós temos um corpo material denso, que é este que a gente vê, que a gente conhece, reflete-se nele, os nossos olhos detectam, no cérebro, não é? Melhor, mais que no cérebro, no espírito. Temos um corpo espiritual, que é parecido com este, não é? Mas é mais diáfano. Mas somos espíritos, somos seres espirituais. Logo, se somos seres espirituais, quando o nosso corpo físico passa ao prazo de validade, a valer, ele deixa de ser uma máquina biológica que nos sirva de alguma coisa, a gente desliga-se. E somos seres espirituais com o corpo espiritual, não é? O que Allan Kardec chamou de perispírito, não é? Então, é disso que estamos a falar. Se nós temos uma vida no plano espiritual, hipoteticamente, num exercício de pensamento, podemos imaginar que, de alguma forma, em situações determinadas, nós podemos vir a nascer de novo, não é? Então, é basicamente esse o assunto da reencarnação. Na nossa cultura ocidental, atualmente, isto é muito estranho, não é? Para quem nunca pensou no assunto, como é que eu fui outro se não me lembro, não é? Pois, normalmente na família também as pessoas pensam da mesma maneira. E já, como é que eu posso ter sido outro se agora tenho este rosto, se tenho esta cara, não é? E porquê é que a gente aqui não fala nisso, ninguém acredita nisso? Não é? Em Portugal, na França, na Inglaterra, por aí fora, na Espanha. Bem, é porque a gente nunca pensou bem no assunto. Desde que nós nascemos, o nosso rosto muda muito. E mais do que isso, fisiologicamente, quase todas as nossas células são outras mais ou menos de 7 em 7 anos. Ou seja, a gente tem um corpo novo, mais ou menos de 7 em 7 anos, e não dá por nada, não é? Não estranhamos. Então vejam, isto é o mesmo indivíduo só até perto do século XX acabar, estão a ver? O primeiro não é, é parecido. Na minha opinião, os recém-nascidos são todos muito parecidos. Há quem discorde comigo, são todos iguais. Então está ali. 1962, talvez, não é? 1970, já era assim. Em 79, passado uma década, já parece outro. Quem é que fazia alguma ligação entre um e outro? Isto é verídico. A partir daqui é tudo como está. Aqui é parecido. Certo? Em 82, quem diria, não é? E logo, em 84,
é aquele fulano. E depois aparece em 90 aquele e já não se conta o resto da história. Em 2024 ou para ele. Quem diria? Não é? E como é que o rosto, a questão do rosto ser diferente é assim tão estranha? Não é? Não pode ser. O ciclo dos óculos é diferente. Pois, de vez em quando tem que se mudar de lentes. Acontece um bocado isto com os livros, vejamos. É tudo o mesmo livro. 2 edições em inglês, 2 edições em português, de editoras diferentes. O conteúdo é o mesmo, é a mesma obra, em línguas diferentes e na mesma língua publicados por editoras diferentes. Mas é o mesmo assunto. Nós somos os mesmos seres espirituais, por comparação. Então, ao longo do tempo, a gente vai pensando nisto, não é? E começa a perceber que isto até acaba por se projetar na arte, como no cinema. E a partir de histórias peculiarmente interessantes e verídicas, chegam-se a fazer filmes como este Minha Vida Noutra Vida, certo? Já devem conhecer, está disponível no YouTube, penso eu. E mais do que isso, no século XX, segunda metade do século XX, começou a ser assunto de trabalho científico, graças a este psiquiatra, Ian Stevenson, originário do Canadá, mas depois desenvolveu trabalho na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que tem muito trabalho publicado, muitos artigos científicos publicados em muitas publicações indexadas, sobre casos que investigou de crianças que mal começavam a falar, se lembravam, diziam que eram outro fulano, noutro sítio, onde nunca tinham ido, nem a família tinha relações. E vai por aí fora, não é? Há muitos outros investigadores que seguiram essa escola, ainda hoje. Este é um outro, Erlender Haraldsen, que foi um grande cientista, um professor de psicologia, natural da Islândia. Estão a ver que eu acho muita piada estas questões históricas. Estão a ver Stevenson, se calhar não conseguem ler nada no fundo que está pequenino. É o filho de Stephen, não é? E temos ali o Haraldsen, que é o filho do Harald. São os vikings. Assim que no século VIII, IX, eles descobriram uma coisa parecida com a bússola, começaram a vir por aí, fazer comércio e dar no toutiço. Os ingleses, França, Normandia, até lhes deram lá um condado, não é? Por aqui fora subiam o Rio Douro e o Rio Ave, nos barcos deles, e não há facto científico, mas cá para mim o bacalhau que a gente tem aqui em Portugal foram eles que o trouxeram. Ainda há de ser descoberto isso. Então, nós temos o Erlender Haraldsen, que faz um grande trabalho nesta área. Este pedopsiquiatra, Jim Tucker, ainda é contemporâneo. O Haraldsen desencarnou, estão a ver, em 2020, há poucos anos. Stevenson foi um pouco depois, foi para aí em 2005, 2006, 2007, não estou certo. Eu ainda cheguei a conhecer na Ordem dos Médicos no Porto, em 2002. Este senhor é da escola também da Universidade de Virgínia e seguiu o trabalho de Ian Stevenson, Jim Tucker. São 3 grandes investigadores de topo nesta área das crianças que se lembram de supostas vidas passadas. Então, como pode não ser uma mera crença a questão da reencarnação? Como é que isso é possível? De forma muito natural. Há várias categorias de fenómenos que sugerem a existência de vidas sucessivas. Nós estamos a focar aqueles que eu acho mais interessantes, que são estes estudados em trabalho científico, certo? Começaram pelo Ian Stevenson. Então temos um caso que foi publicado há 2 anos, salvo erro, não sei se foi acho que são 2 anos, numa tese de mestrado, creio eu, de Sandra Maciel, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e que depois também é sintetizado num livro muito importante, que não é um livro espírita, também recente, da Alexander Moreira Almeida e restantes autores, que é a Ciência da Vida Após a Morte. Então nós temos este trabalho feito por Haraldsen, estão a ver, de 2007, em que ele vai investigar o caso de uma menina do Sri Lanka, Purnima Ekanayak. Nasceu com marcas hipopigmentadas no lado esquerdo do tronco, manchas brancas, levemente esbranquiçadas. E ela alegava
ter morrido num acidente de trânsito com um carro grande, na linguagem infantil dela, e que um monte de ferro estava no corpo. Foi ferida, não é? Na ocasião. Temos aqui assim, não sei se conseguem ver lá ao fundo, as marcas esbranquiçadas no corpo da menina, onde a antiga personagem, não é? Na vida anterior tinha também sido ferida pelo acidente. Temos lá ali mais velhinha já, com Haraldsen. Então a menina dizia que a sua família anterior fabricava incenso da marca Ambiga e Geta Picha. Não sei se é assim que se diz. Sim. E tinha sido um homem. Ela agora era uma menina. E mais, quando foi homem, casou com a própria cunhada, chamada Kuzumi. Ela lembrava-se disto tudo. Tem início a investigação a partir de 20 diferentes informações fornecidas por Purnima, pela menina, não é? Então foi levada à cidade da suposta família anterior e indicou as pessoas com as quais dizia ter-se relacionado na vida anterior. Indicou os nomes, sabia os nomes, o tipo de relação de parentesco e recordou até ao ex-cunhado que lhe tinha tratado o joelho depois de um acidente. Purnima também explicou formas de fabricar incenso. Como é que ela tinha esta informação toda na cabeça ainda, não é? Questionou o facto de as embalagens terem sido alteradas e não gostou. Ambas as famílias ficaram convencidas, depois disto tudo, que se tratava da reencarnação de Ginadasa Pereira. Isto é a influência portuguesa dos descobrimentos no Sri Lanka. Morto por um autocarro quando andava de bicicleta para vender incenso. Este seria ela na vida anterior, estão a ver? Em pesquisa documental, Haraldsen teve acesso ao exame da necrópsia do corpo de Ginadasa, que descreve a fratura das costelas, está ali datilografado, batido à máquina, lungs were penetrated by the broken ribs e outras coisas, ruptura do fígado e do baço e perfurações causadas por costelas fraturadas. Portanto, bate certo, autópsia, como a gente diz aqui, podia ser necrópsia. Aqui a malta da medicina animal e humana, embora sejamos todos animais de facto, consideram que os animais, quando são autopsiados, é uma necrópsia. Quando é a nossa espécie, é autópsia. De forma que isto devia ser necrópsia para todos. Mas enfim, é português. Então, o artigo com o caso de Purnima é um dos 78 casos publicados em artigo científico de alegadas memórias de vidas passadas entre as décadas de 1950 e 2010, em bases de dados científicas, certo? A maior parte delas versa sobre crianças, 84%, de países asiáticos, neste caso 74%, sendo os principais investigadores, estão a ver, Ian Stevenson, Haraldsen, Cale, Tasmania, eu este não conheço, Paz Richa na Índia, também não, Jim Tucker, conhecemos, e Mills no Canadá, mas há outros também. Então vejam que interessante, como é que é possível a gente saber tão pouco sobre reencarnação no nosso país e haver tanto trabalho científico já publicado. Com frequência essas crianças narram mortes violentas, seja por acidente, suicídio ou homicídio, chegando a mais de 78% no Líbano e na Síria, segundo estudos de Stevenson em 77. Há casos de crianças que mencionam, além do suposto modo de morte, o facto de terem acompanhado o que teria sido o seu próprio velório ou funeral. Isto segundo estudos de Tucker, estão a ver, 2007-2008. Isto faz-nos lembrar, nos trabalhos mediúnicos, quando de repente os amigos espirituais, quando estamos a fazer um esclarecimento a alguém que está ainda em perturbação, oportunamente lhe mostram, começam a mostrar a imagem do seu funeral, isto quando eles não sabem que já estão na vida espiritual, muitas vezes acontece, ainda estão num estado de confusão. E de facto aqui também é a mesma coisa, deles se sentirem fora do corpo, na erraticidade, no espaço
intervidas, vamos dizer assim, e poderem assistir ao enterro do seu próprio corpo, não estando já ligados a ele, não é? Então, algumas fazem relatos sobre o período de intermissão, a tal erraticidade, o espaço intervidas, que é o espaço compreendido entre a alegada vida anterior e a atual, segundo estudos de Sharma e Tucker em 2004. Estas crianças tendem a mencionar o modo de morte, ou seja, como morreram na vida passada, mais nomes relacionados com a suposta vida passada, o cônjuge, os pais, outras coisas, e mais declarações verificadas como corretas, certo? Estas memórias tendem a desaparecer, segundo estes investigadores, quando a criança deixa de falar sobre a sua alegada vida passada, mais ou menos pelos 7 anos, certo? Depois esfuma-se. Outro caso publicado também muito mais resumido, Sam Taylor, uma criança norte-americana, para a gente ver que isto não acontece só no Sri Lanka, na Índia, noutros sítios, Líbano, etc. Estados Unidos. Quando tinha 18 meses, estão a ver, 18 meses, disse ao pai, enquanto este lhe trocava as fraldas: quando eu tinha a sua idade, costumava trocar as tuas fraldas. Era ao contrário. Segundo um estudo de Tucker em 2008, estão a ver? Depois disso, o menino começou a dizer que tinha sido o seu avô na vida anterior. Forneceu detalhes da sua vida e dos seus familiares. Certa vez, a mãe de Sam perguntou-lhe se ele tinha irmãos ou irmãs na vida anterior. Ele afirmou correta e espontaneamente que tinha uma irmã e que ela tinha sido assassinada. Deu outras informações corretas. O lugar favorito do avô na casa, a poltrona, não é? A comida que a sua avó lhe dava todos os dias, milkshake, com que aparelho preparava e utilizava um processador em vez de liquidificador, que o pai de Sam tinha um brinquedo, um volante, em criança, e também mostrou espontaneamente o carro do avô numa fotografia. Não só. Quando Sam tinha 4 anos e meio, a mãe mostrou uma fotografia de grupo com 16 meninos e 11 meninas. Sam escolheu o jovem correspondente ao seu avô. Portanto, são muitas evidências, não é? Muitas evidências. Um último caso, só para ilustrar a questão da investigação científica. Shanai, e não digo o resto, que não sei dizer, Chumatawong, ou qualquer coisa assim parecida, menino da Tailândia, dizia ter sido o professor Buakai. Forneceu uma variedade de detalhes sobre a sua vida de professor. Tinha sido morto por um tiro enquanto ia de bicicleta para a escola. Mencionou os nomes dos seus pais, esposa e filhos. Deu o nome da aldeia em que morara. Shanai insistia para que a sua avó o levasse a essa aldeia. Quando ele tinha 3 anos, ela levou-o lá, a cerca de 20 km. Shanai espontaneamente guiou a avó até à casa, em que moravam os pais de um indivíduo de nome Buakai, cuja história era condizente com a descrita pelo menino. Lá, Shanai reconheceu os pais de Buakai, entre outros membros da família. Também reconheceu objetos que pertenciam a Buakai. Além disso, Shanai nasceu com 2 marcas de nascença que correspondiam ao ferimento de arma de fogo, conforme faleceu Buakai, segundo o estudo de Tucker em 2008. Estão a ver? Isto é muito interessante. Mas não é só a questão científica que nos fala das vidas sucessivas. Ela também se encontra no Evangelho, apesar da proibição que surgiu nos primeiros séculos do cristianismo. Há esta parte muito bonita, muito poética de Nicodemos e de Jesus, em que o Evangelho nos fala assim: entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus,
que veio à noite pela calada ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem sendo já velho? Ou para mim, não é? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Que disparate, não é? Retorquiu Jesus: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O espermatozoide e o óvulo são essencialmente água, não é? Não te admires por te dizer ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como aceitarias se vos falasse das coisas do céu? Não é? Evangelho de João. E mais rapidamente, em Mateus e em Marcos, encontramos após a transfiguração. Os seus discípulos então o interrogam: porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ou seja, João Batista era Elias, o profeta, reencarnado, certo? Bom, então basicamente, o que é que nós podemos aprender com a reencarnação? É que funciona basicamente como se a gente ganhasse uma bolsa de estudo, não é? A gente está lá no nosso habitat natural, na vida espiritual, não é? Mas ali a gente aprende umas coisas, vai trabalhando e tal, mas de repente há coisas que a gente acertava melhor se esquecesse o ruído das experiências mais difíceis, mais recentes, voltasse e com uma folha em branco voltasse a reescrever experiências mais evoluídas, não é? Mais sábias, mais fraternas. Então, é isto que nós encontramos nesta oportunidade de voltar. E a gente não volta quando quer, volta quando pode, certo? Não é propriamente um passeio em mar de rosas. A gente vem para uma oficina, não é? Isto ainda é uma paisagem de planeta de provas e expiações, ainda, e será, não é? Na nossa escala de tempo durante bastante tempo. E isso acontece porque, para que as coisas mudem, como se fala, para um horizonte mais feliz, é importante que cada um de nós vá fazendo alguma coisa por mudar por dentro. Porque isto não funciona em pegar em nós: olha, agora estás num planeta de provas e expiações, vamos pôr-te num planeta de regeneração, foste promovido. E nós somos os mesmos com as nossas paisagens interiores do planeta de provas e expiações. Não funciona assim. A gente tem que mudar por dentro e o exterior há de refletir isso, não é? Então, mais importante do que esses horizontes é a gente ir percebendo que a gente pode até saber, não é? Há os que ignoram completamente. De repente vem uma tontura
tipo um desmaio, entre aspas, não é? Quando a gente adormece, a gente nunca sabe qual é o momento em que adormece, de repente já se rapou, já está a dormir e não sabe qual foi o segundo, nem o minuto em que rapou, só sabe quando acorda. E muitas vezes, pelo trabalho mediúnico, pelos muitos casos de espíritos necessitados que os amigos espirituais trazem às reuniões mediúnicas para serem ajudados, nós percebemos que isso acontece com muita gente nesse horizonte. Não quer dizer que toda a gente que desencarne passe por esse horizonte. Nós só estamos a falar dos casos que nos trazem, que não é, que é a maioria talvez, mas que não é para generalizar. E nós percebemos que muitos vão ser assim, bem uma tontura, perdem a consciência, pode variar, meses, anos, dias, horas, depende. De repente despertam, são os mesmos, só que não se apercebem logo que já não estão ligados ao corpo físico, mas têm um corpo espiritual, acham que não se passou nada, ficam meio confusos. Se encontrarem a casa para voltar à família, a família não lhes liga nenhuma, começam a pensar que mal terei eu feito que eles nem olham para mim, nem me respondem, não é? Ficam confusos. Outros não encontram o caminho para casa, não é? Andam meio perturbados, parece que aconteceu algum cataclismo, parece que está tudo doido e sabem de coisas que eu nunca contei a ninguém. Apontam-me o dedo e não sei o que mais. Então, não sabem e depois vão descobrir já nesse tapete rolante, não é? Há os que sabem e não mudou nada, não chega. Vamos a lembrar de 2 casos que os amigos espirituais nos trouxeram, muitos religiosos, mas o que nos interessa é o caso dos espíritas. Um era um espírita daqueles que falava a toda a gente, espiritismo é o máximo, é que é bom nos cafés, na rua, em todo lado. E estava profundamente decepcionado, porque já sabia que estava desencarnado, mas aquilo não saía da cepa torta, não era como ele pensava. Então, entra-se num amorfismo em que a visão, a audição fica nivelada vibratoriamente por baixo, não é? E a gente nem consegue ver entes queridos espirituais, guias espirituais, que estão num patamar mais esclarecido, com corpos espirituais que refletem a sua atitude interior, e as percepções de quem está mais atrasado não os detecta, não é? A gente puxou por ele, deu-lhe assim um banho com a ajuda dos amigos espirituais de boas vibrações, de bons sentimentos, conduzimos a sua mente para um estado menos amorfo, e de repente ele consegue ver o pai, e o pai lá o encaminha. O pai se calhar não era espírita. Há outro caso que eu me lembro que eles nos trouxeram, eles trazem-nos isto para a gente abrir os olhos também, que era de um espírita que até conhecia, também profundamente decepcionado. Ele conhecia as obras do André Luiz, de Kardec, ele sabia aquilo tudo, mas esqueceu-se de interiorizar, não é? De ser uma melhor pessoa, de usar essas informações para ser uma melhor pessoa no dia-a-dia. Então estava ali muito decepcionado, também lá se desencalhou. Então isto é muito importante, saber não chega. Se a gente não usar isso como uma ferramenta, fica tudo parado. Não há trabalho, não há luz, não é? Não saber também não ajuda. Então a gente pode informar-se, não é? Ver informação séria, informar-se e começar a pensar. Mas tem que interiorizar para que a sua própria luz brilhe. Nós vemos na própria natureza a lua, não é? Aquelas luas cheias tão lindas, mas não têm luz própria. Estão a refletir luz do sol. E temos o sol, que é um corpo luminoso. Nós estamos a aprender, pouco a pouco, a deixarmos de ser constantemente iluminados pelos benfeitores espirituais e aprendermos a produzir luz própria, que é aquele amor incondicional que Jesus nos vem ensinar, certo? Os bons sentimentos são iluminativos. E é com isso que nós conseguimos desenrascar-nos melhor na vida espiritual, pelo menos para vermos aqueles que nos vêm dizer bem-vindo, vamos lá ver satinas. É assim. Então, a vida aqui na Terra ou no plano espiritual é sempre um caminho notável de grande enriquecimento interior.
em que a gente pode utilizar as experiências e focar as coisas de maneira a aumentar a sua capacidade de amar o próximo, a sua capacidade interior de ser mais feliz, mais alegre e comunicar mais essa alegria, não é? A própria palavra Evangelho significa boa notícia. Jesus não era jornalista, mas eu também já não sou há muitos anos, mas pronto, não era jornalista, mas trouxe-nos boas notícias. Que boas notícias são essas? É de que nós temos a chave na mão para aprendermos a ser mais felizes, não é? Dentro daquelas virtudes, no entendimento e na prática paulatina das virtudes de que Jesus nos fala no Evangelho. Então nós chegamos a esta bolsa de estudo com um roteiro específico às nossas necessidades de aprendizagem. Às vezes a gente foge, outras vezes evita, outras vezes vai fazendo. Dificilmente nós conseguimos chegar e sair da bolsa de estudo com um roteiro otimizado a 100%. Eu não vou conseguir de maneira nenhuma. Eu recebo tanta bênção, faço tão pouco. Mas se eu conseguir aí uns 40%, eu acho que já vão deitar foguetes quando eu chegar lá, não é? Mas vamos ver, a gente tem que ter essa noção das nossas limitações, porque isso também é humildade. Mas devemos manter no dia-a-dia uma preocupação de nos melhorarmos, certo? Então, basicamente, em tudo o que é transversal à nossa vida, nós temos que aprender a amar incondicionalmente. Quanto possível. E criar essa sabedoria de perceber que nós somos usufrutuários diários de bênçãos que não valorizamos. Nós temos uma balança de dois pratos. Numa, a gente mete as nossas frustrações, os nossos anseios por cumprir. E aquilo pesa, não é? Na outra, temos as bênçãos que nos são oferecidas abundantes a toda a hora e a gente não valoriza porque são abundantes, nem dá conta delas, não é? Então a gente vive infeliz porque as frustrações é que mandam na nossa vida. Olha, esta semana no Porto nós tivemos 3 dias em que custava respirar. E dentro do Porto, da cidade, não havia nenhum incêndio, havia perto, certo? Custava respirar. O sol quase não se via com o fumo, ou então era uma coisa apagada no meio da fumarada, cinzas a cair. Eu ansiava por uma chuvada valente que apagasse os incêndios. E mais do que isso, ansiava por poder inspirar ar que não tivesse aquele cheiro de incêndio que custa respirar, cheio de monóxido de carbono e de cinzas, para poder respirar normalmente. E reparem que eu hoje, desde que acordei, que não me lembro, não estava a dar-me conta que estou a respirar normalmente, apesar desta experiência recente, desta semana. É tão bom respirar ar que não nos custa a respirar, não é? Se a gente prender a respiração, vê-se numa aflição rapidamente. E a gente não valoriza nada. Respirar bem é tão bom. Como eu sou feliz por respirar bem, não é? Como eu sou feliz por não me estarem a insultar por estar a falar há tanto tempo para vós. Então encalava-me logo. Só lei do é? Os amigos que temos deste lado da vida e na vida espiritual, não é? Que não se preocupam com os males da vida espiritual, os amigos, os benfeitores espirituais que nos acompanham, que se interessam pela nossa evolução, não se preocupam com os males que nos vão acontecendo na vida, faz parte. Preocupam-se com a forma como nós reagimos. Aí podemos complicar tudo, não é? Então estamos a ver que, se nós quisermos, podemos sair muito mais do enfoque das frustrações e valorizar a questão das bênçãos que nos estão a ser constantemente oferecidas. Andar aqui na Terra não é um castigo, não é estar numa prisão, não é? Se não sei se o Totoloto era igual ou pior, provavelmente. Mas do ponto de vista espiritual é uma oportunidade excelente de nós podermos escrever páginas novas no livro da nossa evolução, certo? Às vezes há pessoas que tentam fugir porque vivem numa situação dolorosa em que o seu contexto parece que aquilo nunca mais vai acabar. Mas não há mal que sempre dure,
certo? Por muito cinzenta que um dia nas nossas vidas aconteçam situações que nos parecem esmagar, a gente tem que ter a noção de que aquilo não vai ser para sempre. E quem sabe, mais cedo do que julgamos, ao virar a esquina do tempo, encontramos alegrias que estávamos tão longe de conseguir imaginar. Isto acontece. Nas reuniões mediúnicas, às vezes os amigos espirituais trazem-nos para auxílio situações de pessoas que infelizmente acabaram com a vida do seu corpo físico prematuramente. E são sempre os casos mais aflitivos. Enquanto que noutros casos, necessitados de auxílio, a gente faz a conversa, esclarece-os e leva-lhes a capacidade vibratória, entrega-os aos amigos espirituais para dar seguimento. Nestes casos, o que se consegue é adormecê-los das suas aflições e entregá-los aos amigos espirituais a dormir para um sono que não é de certo tranquilo, para um processo demorado de restabelecimento e reabilitação, certo? Isto é transversal em qualquer país, em qualquer grupo mediúnico, em qualquer tempo da história. Então, a gente tem que ter a sabedoria de resistir. Nós temos amigos na vida espiritual que nos querem tanto bem, que nos amam tanto, que se interessam tanto para que tenhamos êxito nesta passagem breve, que se nós tivéssemos noção do amor com que eles nos amam, nós vivíamos a assobiar felizes todo o dia. Verídico, certo? Ninguém está de fora dessa necessidade. Então, por fim, antes de renascer, o que é que não se aprende na vida espiritual que obriga a voltar ao plano material, para concluir? O esquecimento é muito importante, reduz o ruído. No nosso passado recente, a gente andava a tirar tosse uns aos outros. Está na história, não é? Éramos abrutalhados até dizer chega. Hoje vamos tentando não ser. Quando nós queremos compensar as nossas vítimas, podermos vir juntos numa nova vida para lhes devolver a paz que lhes retiramos, certo? Consertar afetos. Então, o esquecimento é fundamental para isso. E ele ocorre de uma forma muito simples, é que ao nascermos com um novo corpo físico, o cérebro funciona como aquelas válvulas das bicicletas, lembram-se? Quando a gente enchia em miúdo os pneus das bicicletas, às vezes as válvulas avariavam, deixavam sair o ar. Então, o cérebro funciona como uma válvula que impede que as memórias mais antigas passem para a vida material, para a vigília, para estarmos acordados, digamos assim, e permite que as nossas experiências atuais passem para a memória extracerebral, não é? Para a nossa memória como seres espirituais. No espaço intervidas, há aulas teóricas e práticas. A gente aqui, basicamente, são aulas práticas, não é? Em que trabalhamos muito mais do que imaginamos as camadas do nosso psiquismo, que é muito mais complexo do que imaginamos. E também as linhas de força do DNA, não é? Propõem tendências, a reestruturação de desvios para nós cultivarmos o valor dos afetos, não é? A empatia e essas outras vantagens que nos ajudam a aprender a amar o próximo. Quando a gente nasce de lá para cá, morre lá, não é? Os amigos, até à vista. A visitam-nos, mas nós não os vemos. Às vezes sentimos uma alegria interior e isso. E quando desencarnamos aqui por meios naturais, nós morremos aqui e nascemos lá, não é? Os cristãos primitivos, alguns cristãos primitivos nos círculos romanos, sentiam até alegria em entregar a sua vida no sacrifício a Jesus de Nazaré, porque sabiam que iam nascer na vida espiritual, não é? Iam dar o seu testemunho para a afirmação da Boa Nova. Então é como diz um instrutor espiritual no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo médium franciscano Xavier: sem amor no coração não teremos olhos para a luz. Nós temos que sair desse amorfismo, não é? E era isto que trazíamos hoje.
aprender a ter bons pensamentos, a sermos felizes de dentro para fora, não é? E acreditem que depois desta exposição o vosso karma já desceu, já aliviou um pedaço, certo? Como eu vejo pela cara de alguns. Então peço desculpa, agradeço-vos a paciência com que ouviram e era basicamente isto que trazíamos para dizer. Mas é interessante ver que a ciência tem muito trabalho publicado, cada vez mais, não é? Sobre as crianças que se lembram de vidas passadas. E estão a decorrer trabalhos científicos também de investigação sobre memórias que adultos têm também de vidas passadas, que é uma área muito menos trabalhada.